Hoje eu vou te falar como funciona um arrendamento aqui em Portugal. Oi, povo lindo, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar como funciona o aluguel de um apartamento, de uma casa aqui em Portugal. Nós estamos muito acostumados aí no Brasil a ter uma série de burocracias que acabam dificultando a locação de um imóvel. Aqui é um pouco diferente. Na verdade, existem as duas formas, existe uma semelhança em relação à solicitação dos documentos, como no Brasil, mas também aqui é muito usado a figura da caução. Não sei se vocês já alugaram algum imóvel dessa forma. Pelo menos aonde eu morava, na região de Porto Alegre, era muito difícil tu conseguir alugar um apartamento com caução, ou seja, tu antecipar rendas como garantia, e principalmente do fiador, onde teria a figura de uma outra pessoa que seria responsável pelo teu aluguel caso tu não efetuasse o pagamento. E essa pessoa também ia ter que fazer todas as comprovações de renda, no mínimo 3 vezes o valor do aluguel, apresentar todos os documentos da mesma forma como a pessoa que estava querendo alugar o imóvel. Aqui também existe a figura do fiador. Inclusive, todas as imobiliárias acabam solicitando esses documentos. A diferença é que os proprietários, aqui chamados de senhorio do imóvel, às vezes eles acabam liberando essa exigência, contanto que tu dê uma outra garantia, que seria a caução. Nada usual lá no Brasil, mas aqui muito utilizada, mesmo sendo por imobiliária. Mas isso vai depender e vai ficar a critério do proprietário do imóvel. Aqui, diferente do Brasil também, a maioria dos imóveis que tu encontra disponível para locação, eles são divulgados pelo proprietário do imóvel, não tanto em imobiliária. É bem importante no teu planejamento tu organizar essa questão da locação do imóvel. Você vai chegar aqui, não vai ter os documentos necessários exigidos, que seria o imposto de renda, o fiador. Muitas vezes tu vai ter apenas um contrato e dinheiro a mais para dar como caução, né? Então, isso é fundamental com relação ao teu planejamento para que tu chegues aqui sem ter, né, dificuldades ou o mínimo possível para efetuar a alocação de um imóvel. Chegando aqui em Portugal, o que você vai fazer? Vai fazer buscas, né, para verificar aonde você vai ficar. O que geralmente acontece, a lei aqui são 3 aluguéis que seriam o exigido, digamos assim, né, o que a lei contempla. Na prática, isso não é muito efetuado, né, principalmente quando estamos falando dos estrangeiros. Eles geralmente vão exigir um valor maior, né, para ser dado como garantia, porque caso aconteça alguma coisa e a pessoa resolver ir embora do país, eles não têm, né, como resguardar o patrimônio deles, saber se vai precisar ou não ser reparado alguma coisa. Então vai depender muito de proprietário para proprietário. Aqui onde a gente mora, tinha muitas pessoas no mesmo dia olhando o imóvel. A gente teve que fazer uma oferta, né, para demonstrar o nosso interesse e para a gente não perder o imóvel. Eles chegaram a me pedir 1 ano antecipado de aluguel. E nós não tínhamos esse dinheiro, né? Então nós oferecemos menos, mas também assim, rapamos tudo que a gente tinha para fazer uma proposta. A gente acabou pagando 8 aluguéis para conseguir alugar esse imóvel. Desses 8 aluguéis, como funciona? 5 ficaram como caução, ou seja, como nós não temos fiador, ficou como garantia de que no fim do contrato eles vão verificar o imóvel, vão fazer vistoria e vão nos devolver o valor. Os outros 3, o primeiro ficou para antecipação do primeiro mês e os outros 2 seria com relação ao final do contrato. Eu sou obrigada a avisar com 90 dias de antecedência que eu não vou querer renovar o contrato para o próximo ano. A partir do momento que eu dou esse aviso, eu vou pagar ali o aluguel daquele mês, e dos outros 2 meses subsequentes eu não vou precisar efetuar o pagamento porque já está com eles esses valores, né? Então esses valores não vão voltar para mim, voltariam apenas o valor da caução, que são 5 aluguéis. Mas eu tenho amigos que conseguiram fazer a locação de um apartamento com apenas
duas rendas. Outro ponto que nós estranhamos bastante, que lá também diferente do Brasil, lá tem uma vistoria muito criteriosa com relação ao imóvel. No momento que tu alugou o imóvel lá no Brasil, assinou, antes mesmo de assinar o contrato, é feita uma vistoria em cada detalhe, torneiras, luminárias, móveis, tudo, para verificar se está funcionando. Cada detalhe da parede é anotado se tiver alguma avaria. E aqui é tudo conversado. É bem estranho isso. Mas então, uma dica que eu deixo, quando você alugar um apartamento aqui, seria interessante fazer uma vistoria. Faça você mesmo, assim, apontando todos os defeitos que tu enxerga, tudo que não está funcionando. Escreve um e-mail e envia o e-mail só para deixar registrado. Acho que seria uma forma mais segura para que você evite qualquer tipo de problema futuro, certo? Outro ponto muito diferente aí do Brasil é que aqui, mesmo que você alugue um apartamento, né, rende um apartamento com um proprietário do imóvel, a imobiliária não vai intervir em absolutamente mais nada. Ou seja, eles vão fazer a divulgação do imóvel, a imobiliária, vai fazer o contrato, as partes vão assinar, vai pegar, digamos ali, as garantias, né, verificar as garantias, e depois disso é tudo com você e com o proprietário do imóvel, né? Então, qualquer problema que dê, se tu aluga um apartamento, que é muito normal os apartamentos, boa parte ter mobília, tu encontra bastante, muito mais que no Brasil, às vezes com todos os eletros, então qualquer probleminha que aconteça, tu vai se dirigir diretamente ao proprietário do imóvel. Então outra dica que eu deixo é, mesmo que você alugue através de uma imobiliária, exija que o proprietário do imóvel esteja presente numa segunda visita que tu faça. Geralmente tu vai ter que fazer a proposta de cara, né? Mas a partir do momento que for assinar o contrato, seria importante que vocês viessem diretamente no apartamento junto com o proprietário para conversar desses pontos, que alguma avaria, alguma coisa que tem, algum defeito, para apontar e deixar tudo muito esclarecido para evitar problemas futuros também, né? Lá no Brasil a gente sabe que acaba se dirigindo diretamente para a imobiliária, e aqui não. Mesmo que a imobiliária faça a divulgação e a promoção, o corretor simplesmente não tem mais nenhuma responsabilidade, nem ele nem a imobiliária, perante o proprietário do imóvel e o inquilino, a pessoa que está alugando o apartamento. Então é bem importante você ter esse contato e conhecer o proprietário, até para você também se sentir seguro, né, com relação, caso aconteça algum problema, você possa se dirigir a ele, saber com quem está falando, fica tudo bem mais esclarecido. Outro detalhe fundamental que você tem que fazer é exigir que o proprietário do imóvel faça a comunicação nas finanças do contrato de locação, porque isso vai servir depois para o teu imposto de renda, e caso o proprietário te informe que não vai fazer, se negue a fazer, bom, verifica então se isso para ti serve ou não, e até mesmo não justifica tu pagar uma renda alta se ele não vai estar comunicando, não vai estar pagando os impostos, né, que depois tu poderia estar reduzindo e voltando para o teu bolso ali a questão dos impostos referente a isso. Então é bastante importante tu verificar com relação a essa comunicação das finanças. Outro ponto fundamental que você precisa ter muita atenção é com relação aos golpes. Assim como eu mencionei, exige o proprietário do imóvel, no momento que tu for fazer uma locação, também é por uma questão da sua segurança, não apenas por esse fator de avarias, mas também com relação a golpes. O que acontece? Já vi agora há pouco tempo em outros vídeos as pessoas comentando que existe muito essa divulgação, e eu vou falar uma experiência própria. Aconteceu comigo e com meu marido, ainda no Brasil, de nós estarmos em contato com uma pessoa para alocar um imóvel em que tinha o link perfeito das fotos, toda a divulgação. Ele me mandou, no segundo momento, um link que era do Airbnb, e daí no momento em que eu vi, tá tudo perfeito, né? E o meu marido, como trabalha na área de programação, depois ele verificou que aquilo era fake. Mas até então a pessoa respondia todos os meus e-mails, me deu o telefone, estávamos em contato pelo WhatsApp e parecia tudo muito sério. Até o momento que ele pediu dinheiro e eu, vamos lá, vamos garantir logo esse imóvel. Mandei pro meu marido, e ele olhou, não, peraí que isso aqui é fake, esse link não existe. Então a gente pôde sentir na pele o que muitos brasileiros e outros estrangeiros já passaram. Por um detalhe, a gente acabou não caindo nesse golpe. Mas
Isso, ele tinha conhecimento, sabia, né, que o link não era verdadeiro, mas nem todo mundo tem esse conhecimento. Eu mesma não trabalho com isso, eu não sabia, não sei identificar. Então é muito importante também você ficar atento a isso. Outro ponto que nós acabamos estranhando muito aqui é que você antecipa esse valor, esse dinheiro, certo? Se no contrato, mesmo às vezes o apartamento ainda está em reforma, o pessoal está fazendo algumas alterações e por garantia vocês assinam um contrato e tem que deixar um ato, tem que dar pelo menos uma renda, geralmente eles pedem. A minha sugestão na ocasião foi avisar para minha amiga, exija que o senhor esteja junto para te ter mais segurança, né? Que no caso dela era mediante um corretor. Então, estou cuidando bastante desses pontos, acredito que não vai ter problema, né? Até o vídeo anterior eu falei que agora está tudo muito tumultuado em relação ao Covid, a gente não sabe o que vai acontecer. Até eu vou deixar o card aqui para vocês, se quiserem assistir o vídeo, que eu faço um breve comentário de que como está a situação aqui. É muito importante você se preparar com relação ao dinheiro para as locações, a locação do apartamento. Porque não sabe qual o senhorio que vai estar na tua frente, então tu não sabe se ele vai fazer o que a lei determina, que são ali as 3 rendas, ou se vão te pedir várias rendas como o nosso. Ainda existe todos os custos que você tem para montar uma casa, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá ok? Espero que tenha ajudado. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Um grande beijo e até mais!